A paz do Senhor Jesus, Igreja do Senhor. Eu quero nessa manhã cumprimentar todos vocês, dizer que Deus possa visitar a cada um segundo a sua necessidade. Eu quero ler uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 também, que diz assim: num certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual trazia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores, com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e gritava: estes homens são servos de Deus Altíssimo, e anunciam a salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, saia dela. E no mesmo instante, o Espírito a deixou. Ainda o versículo 22 diz assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram-lhe que tirasse as suas vestes, suas roupas, e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. E o carcereiro recebeu instruções para vigiá-lo. Aleluias. Ainda o versículo 26 diz assim: e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Amém? Aleluias. Eu acredito que todos nós conhecemos essa passagem da Bíblia, e ele fala de duas pessoas. E por que também não dizer de uma terceira pessoa, né? Mas a figura central aqui, eu sei que é Cristo, mas esses dois homens tiveram uma grande importância para aquilo que Deus queria fazer. Eu estava ouvindo o pastor falando, e assim, foi mesmo da parte de Deus essa palavra que o pastor trouxe, porque ela só veio a fortificar aquilo que o Senhor queria falar comigo nessa manhã. Foi necessário Deus entrar com providência na vida dessa mulher, na vida dessa moça, de um sofrimento tão grande que ela estava passando. A Bíblia deixa bem claro, ela era escrava, ela trabalhava, né, para as entidades, ela trazia lucro para os seus senhores. Ela era uma mulher mandada e tinha um domínio dela. Alguém tinha o domínio dela e trazia muitos lucros para os seus senhores. Mas a Bíblia diz que agora vai entrar em ação dois homens da parte de Deus. Vai entrar no cenário dessa mulher que é escrava, que não pode fazer nada para mudar a situação. Dois homens instruídos da parte de Deus para estar naquele lugar, porque através da visão, Paulo e Silas foram para lá através da palavra de Deus, vinda através de uma visão. Passa a Macedônia e vem nos ajudar. A Bíblia diz que Paulo e Silas, eles estão passando uns dias na casa de Lídia, uma serva, e a Bíblia diz que eles têm por costume sair para orar, né? E ainda ontem eu falava, onde eu levei a palavra, que a gente está esquecendo muito de orar. A nossa oração tem sido uma oração miojo, né? Para alguns, não sei todos, mas tem sido orações de miojo.
É rapidinho, rapidinho, rapidinho. E Deus, ele está convocando a igreja, Deus, ele está convocando aqueles que estão na sua presença para orar mais um pouco, para se dedicar mais um pouco. Aleluias, para poder entrar em cenários que só alguém que é instruído por Deus entra. Tem lugares e tem cenários, e digo assim, sabendo que eu estou falando de algo que eu vivo, né? E que eu não sou leiga naquilo que eu estou falando. De entrar em lugares, e se você não tiver com o olhar atento e aberto, você não percebe o que está acontecendo ali. Né? Então, Deus, ele chama pessoas para enviar e colocar em lugares onde ele é necessário. Né? Essa mulher, ela estava sendo escrava, ela estava passando por um período da sua vida de tormento, de dor, né? Ela era ali uma mulher usada por Satanás para trazer algumas adivinhações, mas a Bíblia diz que Deus, ele pega Paulo e Silas e coloca no cenário dessa mulher. E a Bíblia diz que agora eles têm o costume de orar, né? Se eles não fossem orar, eles não iam perceber o que estava acontecendo naquela cidade. Se eles não estivessem orando e passassem por aquele caminho, eles não iriam perceber a necessidade. A Bíblia diz que eles passam. Agora veja, eles passam e por vários dias. A mulher, ela vai dizer, eles são servos de Deus. Eles são servos de Deus. Eles são servos. Eles têm a palavra da salvação. A própria menina, a própria moça que era escrava do diabo, ela reconheceu quem eram aqueles servos que estavam passando. A Bíblia diz que agora por vários dias, e num determinado dia ele vira e ele toma a autoridade de Deus e ele expulsa aquele demônio daquela menina. Quando ele expulsa o demônio daquela menina, a Bíblia diz, a multidão se voltou-se contra ele. Os magistrados se voltaram contra ele. Aqueles que obtinham lucro através da menina possessa começaram a reclamar e entrar em ação. Saiba que quando você faz algo da parte de Deus, o inferno vai se levantar contra você. Tudo vai se voltar contra você. Por quê? Porque você entrou num cenário e esse cenário vai tirar da prisão, vai tirar da boca do inferno alguém que está sofrendo. Então, nessa manhã, a palavra para nossas vidas é: fica firme, porque ainda não é o fim. O que Deus manda a gente fazer, ele tem o controle, né? E às vezes a gente começa a fazer coisas e a gente começa a sofrer retaliações e a gente começa a dizer, será que foi o Senhor que mandou? Será que foi o Senhor? Foi o Senhor, era o Senhor que estava comigo, né? E é o Senhor que está conosco. Porém, toda vez que a gente se levanta para fazer algo da parte de Deus, o inimigo ele vem com toda força, com todo ódio. Né? E a Bíblia diz que agora os magistrados vão dar ordem. Eles vão dar ordem. Qual é a ordem do dia? A ordem do dia é alguém entrou na cidade, está fazendo barulho, expulsando demônio. E a Bíblia diz que agora eles são levados. Eles são levados para a praça pública e eles são chicoteados. Eles estão apanhando, literalmente. Com o chicote na mão, eles chicoteiam eles. E a Bíblia diz que todo mundo está vendo, todo mundo está observando, mas ninguém ajuda. Todo mundo está observando, mas ninguém dá uma opinião. Todo mundo está observando, mas ninguém consegue mudar o quadro da história de Paulo e Silas. Porque alguém que tem poder mandou chicotear eles em praça pública, sem roupa. A sua pele está cortada, as suas costas estão feridas, eles estão com certeza sentindo dores.
Então, com certeza, não esteja arrependido, não. Mas como não sentir dor nesse momento? Talvez passou assim uma sombra de dúvida, né? Por quê? Por quê, Senhor? E às vezes a gente está sofrendo, está passando por alguma determinada situação e a gente fica perguntando para Deus, por quê? Então, nessa manhã, que Deus, Ele quer que eu diga para você, eu sei que a internet vai começar a cair, vai começar a dar problema aqui, mas o que Deus está querendo dizer nessa manhã, para mim e para você, é fé e foco. Você está sofrendo, está passando por privações, está vivendo um momento não muito bom, e você sabe que é pela palavra, fica firme, porque no final disso tudo, Deus há de te recompensar. Se aqui na terra ninguém fizer nada por você, lá no céu, Deus vai ter um galardão para a tua vida. A Bíblia diz que eles bateram em Paulo e Silas. Depois que eles bateram em Paulo e Silas, eles levaram eles e prenderam no cárcere interior. E eles deram ordem para aquele carcereiro. Olhe eles, cuide deles, não deixe eles fugirem. A ordem era essa. Né? Mas como fugir? As suas mãos estavam presas, os seus pés estavam no tronco. Eles estavam todo arrebentados. Aleluias. Talvez você está se sentindo assim nesta manhã. Arrebentado, preso, né? Solto, falando preso, mas na situação, nós sabemos que nós temos um Cristo que peleja pela nossa causa, mas talvez no lugar onde você esteja, é necessário por causa da situação, por causa de mais pessoas que estão olhando para você e estão dizendo, como pode? Mas no final, você vai ver que foi necessário eles passarem por onde eles passaram, pelo cárcere. Eles passaram por um lugar que alguém olha e diz, não precisa. Não vai precisar eles entrarem aí para ganhar almas. Você vê que eles apanharam na praça, eles estão com dores, eles estão todos cortados, eles estão sofrendo as opressões, prenderam eles no cárcere. E a Bíblia diz que ao lado de Paulo e Silas tem homens que estão presos por alguma causa, por causa de alguma coisa que eles cometeram. Mas a Bíblia diz que quando eles entram lá, quando dá meia-noite, o Senhor marca dia e hora e entra com providência. Quando dá meia-noite, a Bíblia diz que o cárcere, ele se abala. Por quê? Porque Deus mandou um grande terremoto. O terremoto foi tão feroz, aleluia, que abalou, derrubou, glória. E é assim que Deus quer fazer. Deus quer mostrar a sua glória na sua vida. Deus quer entrar com providência, sim, Ele quer entrar com providência. Mas Ele está dizendo, através da sua dor, através das suas aflições, através desse desânimo, às vezes bate mesmo o desânimo, eu quero mostrar a minha glória. E o desânimo, ele é normal, porque nós somos seres humanos, né? Mas a providência vem. Então, não desanime, né? Levante aí a cabeça e vamos começar a andar e ganhar almas para o Senhor, como o pastor falou. Né? E tirar aqueles que estão presos em cadeias, trazer libertação para eles. Nós somos enviados para isso, somos chamados para isso. Há um chamado, há alguém que precisa se levantar nessa manhã. Alguém que precisa entender que o comodismo não faz parte da sua vida. Deus, Ele está te chamando para um outro nível. Aleluia. Deus, Ele quer te chamar para viver coisas extraordinárias. E isso vai trazer dores, eu não vou te enganar, né? Eu não gosto de enganar ninguém. Aquilo que você faz para Deus vai lhe trazer dores. Mas você vai ter um Deus olhando para você e dizendo, não é que é corajoso para fazer minha vontade? Não é que fez? Aleluia. Eles estavam presos, encarcerados. Mas à meia-noite,
o cárcere abalou, porque Deus mandou o terremoto. Escuta, nessa provação que você está vivendo, vai haver um livramento. Nessa provação que você está vivendo, vai haver a mão de Deus, a manifestação de Deus na sua vida. Não jogue fora a oportunidade de fazer para Deus. Porque quando Ele cumprir todos os propósitos, quando Ele cumprir a chamada, quando Ele cumprir a promessa, porque Deus, Ele faz promessas. Deus, Ele é Deus de cumprimento de promessas. Deus, Ele não deixa promessas cair em vão no esquecimento. Às vezes elas caem, né, no esquecimento por nós, mas Deus não. O que Deus promete, Ele cumpre. A Bíblia diz no livro de Números que Ele não é homem para mentir. Ele diz, o homem pode mentir, o homem pode te abandonar, o homem pode te deixar no meio do caminho, o homem pode dizer não para você a qualquer momento, mas eu não. Ele diz, eu não sou filho do homem para mentir, nem para errar, né? E ele diz assim também, ele diz, por acaso eu diria e não confirmaria? Então, eu sinto que nessa manhã tem alguém aí do outro lado, e eu digo isso e eu já posso me preparar também, que Deus, Ele quer trazer algo grande, mas você vai passar pelo processo da dor. Mas isso não quer dizer que você vai morrer no meio da caminhada. Quando você estiver passando pelo processo da dor, você se lembre dessa palavra. Paulo e Silas foi chicoteado? Foi, 39 chibatadas. Imagine uma só já tirou metade da pele das suas costas. E agora imagine que eles estão presos, mas à meia-noite o Senhor apareceu no cárcere. À meia-noite o Senhor mandou o terremoto abalar o cárcere. E a Bíblia diz que quando o terremoto chega, vocês imaginem que eles estão presos, pé, mão, no tronco, ferido, machucado. E quem teve uma ferida sabe, né? Quando você é ferido, rapidamente já começa a vir um inchaço, já começa a vir uma dor constante, né? Uma sensação de, sabe? Você sente no seu corpo, você vai precisar de remédio, você vai precisar de antibiótico, você vai precisar de tomar alguma coisa para passar a dor. Eles não tiveram, mas eles tiveram o próprio Deus trazendo respostas para a sua vida. Aleluias. O que eles fizeram, irmã Nivalda? Eles expulsaram o demônio. Mas mais além que isso, o que eles estavam fazendo? Eles estavam deixando Deus cumprir o propósito que Deus tinha na vida deles. Isso era só o começo, porque essa é a segunda viagem missionária. Oh, glória! Essa é a segunda viagem missionária. Vai haver outras viagens, vai haver outros processos, vai haver outras situações, mas em todo tempo, esteja ciente que Deus não vai te abandonar. Esteja ciente que tudo que você faz, há sim uma dor, há sim, né, um rompimento de alguma situação, mas há uma força maior que te protege, que te guarda, que está ali dizendo, está ferindo, mas eu estou aqui, ó. É o mesmo Deus, irmãos, que permite a ferida, é o mesmo Deus que sara. Ontem eu falava sobre Jó. Jó foi a mesma coisa, falando de dores. Jó foi um homem próspero, Jó foi um homem que adorava na madrugada, em prol da família, e a Bíblia diz que Deus, ele permite a situação chegar até ele, roubou dele tudo o que tinha, porque agora foi o diabo que pediu para tocar. Deus permitiu, mas no final de tudo isso você vai ver que Deus, ele, vira o cativeiro de Jó. Mas virou o cativeiro de Jó por quê? Porque Jó continuou adorando. Mesmo tendo perdido os 10 filhos, que aqui eu não vou nem narrar, né, a morte de cada um, o que significava para aquele pai. Ele perdeu todos os camelos, tudo aquilo que ele tinha, ele perdeu. Mas ele continuou dizendo, nu eu saí, nu eu vou voltar. Aleluias. Nós temos que ter essa certeza
qual é o tamanho do nosso Deus. Ele cabe onde? Numa caixinha? Aonde é que o teu Deus cabe? Ele é grandão? A sua confiança em Deus pode te levar longe. E a falta dela pode atrasar os projetos de Deus na sua vida. Irmã Nivalda, é pesado essa palavra. Mas é para que você fique ciente que o mesmo Deus que te chamou é o mesmo Deus que te prova para te aprovar. Não existe crente aprovado se não houver, aleluias, ali também sendo provado por Deus. Para ele ser aprovado, ele tem que ser provado. E talvez alguém está questionando nessa manhã. Por que eu estou sendo provado? Você está sendo provado de duas maneiras. A primeira, você não está cumprindo aquilo que Deus te chamou. E a segunda, você está cumprindo aquilo que Deus te chamou. E qual situação você se enquadra? Em qual situação? Porque se você é aquele que é como Jonas, que sempre está dizendo não para Deus, você vai ser provado? Não, você vai ser rejeitado às vezes, né? Porque o projeto de Deus, às vezes, quando vem na nossa vida e a gente fala, não, então a gente é reprovado, né? A gente começa a fugir daquilo que Deus tem nas nossas vidas e a gente começa a viver situações agora, não que Deus não venha novamente te chamar para fazer um novo projeto, não, mas já houve uma primeira vez. E a gente tem que estar com o ouvido atento, com o coração aberto para entender os projetos de Deus. Jonas, ele foge. Paulo e Silas fogem ou aceita? Aceita o chamado de Deus. Quando a gente aceita o que Deus tem para nossas vidas, a gente passa a sofrer, sim, mas passa a sofrer menos, porque nós estamos com Ele. Porque você imagine, sem Deus naquele momento, o que seria Deus? O que iria acontecer com aqueles que estavam presos? Aquela menina ia continuar sofrendo. Aqueles homens iam continuar escravizando essa menina. Paulo e Silas, o cenário não seria esse. Não seria esse. De dor, de sofrimento, sim. Mas você vê que na dor e no sofrimento, Deus está presente. Deus estava presente no cárcere. Deus estava presente na praça. Deus estava presente agora. Quando o terremoto vem, o que passa pela cabeça de alguém é o que está acontecendo. Quando o terremoto vem, quem está ao seu redor nunca vai entender. Mas você vai entender. Porque quando o terremoto veio, ele estoura todas as correntes que estão em Paulo e Silas. Eles estão vivendo o processo da dor. E no processo da dor, Deus desata a corrente. No processo da dor, Deus quebra, aleluia, os projetos do diabo. O projeto do diabo era deixar preso. Deus disse, eu vou soltar. O projeto do diabo era, vou deixar ir por um tempo. Eu vou deixar com que eles sofram por causa daquilo que eles fizeram. Mas o projeto de Deus era maior. Era soltar a cadeia daqueles que estavam ouvindo. E é interessante é que na hora da dor, eles não reclamaram. Detalhe, né? Na hora da dor, eles não questionaram. Não disseram, eu vou largar tudo, eu vou dar a carteirinha, eu vou sair por aí, para mim não dá, Deus não me ama, Deus não me quer. Aleluia. Deus não está comigo, olha a minha situação, olha o meu corpo, olha a minha vida, olha a minha casa, olha tudo que eu estou vivendo. Não, eles não fizeram isso. E pasme, tem gente que por causa de uma cara feia, ele deixa Jesus. Por causa de alguém que traiu, ele larga Jesus. Por causa de alguma coisa que deu errado, ele, vai embora. Ninguém vê mais ele na igreja, você tem que fazer visita para trazer ele de volta. Irmãos, esses crentes estão superficialmente no evangelho. Porque aquele que verdadeiramente tem um encontro com Deus, nada tira ele da presença de Deus. Nada. Nada. Nem a prisão, nem a fome, nem a guerra, nem a maldição, nem a macumba, nem nada, nem traição, nem nada tira ele da presença de Deus. Nem a perca,
nem a dor, nada tira ele da presença de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Fortifica-se na graça. Fortifica-se na graça, porque haverá um tempo de dores. Haverá um tempo. Mas o não é o fim. Os crentes continuam ligando para mim, por isso que está caindo tudo aqui. Haverá um tempo de dores, sabe? Mas, meu Deus do céu, vai ser um tempo que o Senhor também vai se revelar a você. Vai ser um tempo que o Senhor também vai mostrar a sua glória. Deus está dizendo, não desiste agora. Vai para o joelho, mas não vai para a oração de 5 minutos. Quando a gente está depositando aos pés do Senhor lágrimas e colocando para Deus, dizendo, Senhor, vocês estão me ouvindo? Não? Sim, sim, sim. Quando a gente... Agora... Quando a gente deposita nos pés do Senhor, quando a gente vai dar essa entrega, sabe, para Deus, eu sei que às vezes demora a vir o retorno, mas vem. Às vezes demora a vir, sabe, aquela mão amiga, mas vem. Eu vou terminar aqui, porque eu sei que vai estar caindo toda hora, vocês vão ficar com raiva de mim. Olha aqui. A Bíblia diz que quando eles começam a cantar, é que o terremoto vem. À meia-noite, pode ler. À meia-noite, Paulo e Silas cantaram louvores. Não foi murmuração. Não foi porque comigo. Não. Senhor, estou ferida. Senhor, sabe, Senhor, não olha o negócio. Não. Eles cantaram louvores a Deus. E quem pode parar alguém que adora? Quem pode parar alguém mesmo ferido? Ele está lá gritando, clamando, dizendo que Jesus é bom. Quem pode? É minha fé, aleluia. Quem vai poder parar? Quem? Ninguém pode te parar, porque você é adorador. Adorador é assim. Adorador não adora quando tudo vai bem. O salmista Davi adorava quando ele estava em cavernas. O salmista, ele louva a Deus quando ele está sendo perseguido. Quando ele, sabe, os melhores louvores que está nos salmos foram em maior perseguição. Davi, ele estava sendo perseguido por Saul. É aí que ele adora. É aí que ele se derrama. É aí que ele diz, Senhor, eu te amo. E tudo é teu, tudo é para ti. Paulo e Silas louvaram a Deus. E Deus trouxe para a vida deles aquilo, aleluias, que o homem não podia trazer. E agora, quem para? Magistrado não pode parar, o prefeito não pode parar. O presidente não pode parar. Sabe onde mora a tua confiança? Ela tem que morar, sua confiança tem que morar em Deus. Porque Deus vai trazer resultado para a tua vida. Anima-te, ó igreja, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Anima-te, ó igreja, porque a felicidade nossa não está no mundo, a nossa felicidade está em Cristo. A nossa vida está em Cristo. Esse homem foi a segunda viagem missionária, mas ele teve outras viagens. E só para terminar esse relato aqui da Bíblia, a Bíblia diz que enquanto eles louvavam hinos a Deus, eu imagino Silas olhando para Paulo, Paulo olhando para Silas e dizendo, vamos louvar. Vamos adorar. Aleluia. Vamos colocar para fora aquilo, aleluia, que agrada a Deus. Vamos colocar para fora aquilo que chama a atenção de Deus. Aleluia. Deus está dizendo para alguém, para de perguntar para mim por quê.
Fêmea seminácia. Palamachorabacamandarápia. Para de perguntar por quê. Aleluia. Ande, louve, cante, pregue, amantoracé. Adore, minha fêmea. Porque o que eu tenho para te dar é maior do que tudo aquilo que você já recebeu. E Manivaldo, eu só recebi, ó. Sabe? Não se preocupe. Vai haver uma coroa de glória. Ninguém me reconhece. Eu faço e só recebo em gratidão. Parabéns. Você é o crente legítimo, original. Porque crente falso tem em todo lugar. Mas o crente original, ele continua, ele não desiste. E não é agora que você vai desistir. Olha aqui na bolota dos meus olhos. Não vai ser agora que você vai desistir. Eu passo por aflição, você vai passar, mas juntos caminharemos até o céu e iremos num só propósito. Qual é o propósito? Resgatar as almas da boca do inferno, tirar do cárcere. Não é só em cadeias que tem um monte de gente preso. Às vezes é do nosso lado. E a gente está clamando, e Deus vai dar vitória. A opressão vem. A indignação, às vezes, vem. Porque quem faz isso é quem tem poder. E, geralmente, a gente se espelha naquele que tem poder para nos ajudar. Né? E agora, o que Paulo e Silas faz? Canta. Enquanto eles estão cantando, Deus está, descendo na terra para fazer o extraordinário. Alguém pode levantar a mão e dar glória? Aleluia. Enquanto você está louvando a Deus, Deus está preparando um momento extraordinário. Você veja aqui um detalhe muito importante. Meu Deus, essa internet não cai de novo. Um detalhe muito importante, missionária Elizabeth, é que Paulo não precisou ir em celas e pregar para eles. Ok? Faz assim, diga, eu te ouvi. Ouviu? Ele não precisou dizer, quando terminar aqui tudo isso, eu vou lá pregar para eles. Não, a Bíblia diz que quando o terremoto veio, soltou quem estava à sua volta. Agora você vê que o interessante, que quem vigia vai lavar suas feridas. Alamandaracé, aleluia. Quem vigiava Paulo e Silas, levou para casa. É extraordinário, porque eles estão presos, o terremoto, bum, abalou, quebrou. O carcereiro corre e diz, o que eu faço? Como que eu faço? Ele disse, crê que você e sua casa servirão ao Senhor. Ou servirá ao Senhor. E a Bíblia diz que o carcereiro agora, ele fica pasmo, né? Porque a situação também caiu aqui para o teu lado. E a Bíblia diz que ele leva água e ele começa a lavar as feridas. Olha o que Deus está dizendo. Eu permito a prova, eu permito o vento, eu permito a ferida, mas eu também passo bálsamo. Eu também posso usar quem eu quero. Aleluia, para trazer refrigério nessa prova. Deus está dizendo, hoje eu estou mandando um alívio para alguém. Aleluia, hoje feridas estão sendo limpas. O próprio Espírito de Deus está passando a mão aí, está trazendo bálsamo para a tua vida, está trazendo refrigério. Aleluias, porque a Bíblia diz que Ele lava as suas feridas. Ele lava as suas feridas. Ele cuida deles. Depois que tudo veio abaixo, alguém reconheceu que Deus é Deus. Amém, minhas queridas? Eu quero incentivar você nessa manhã. Continua. Tá apanhando? Tá doendo? É porque tá dando certo. É porque coisas já deram certo. E vai continuar dando certo. Amém? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pedir perdão,
Da próxima vez, não sei se vocês vão querer uma próxima, mas eu vou na casa da missionária Elizabeth, faz alguma coisa aí, porque aqui é muito difícil. E eu mudo de lugar, mas não tem jeito, tá bom? Então eu quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus, missionária, pastores, missionários. Que Deus abençoe a vida de vocês. Continua, tá dando certo.